Boa tarde, turma. Vamos iniciar nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro. Vamos começar pela disciplina de Geografia, onde vamos estar fazendo a leitura de tipos de propriedades no campo. Quais são as propriedades existentes no campo, na área rural? As propriedades no campo têm diferentes tamanhos e, conforme esse critério, podem ser denominadas de chácara, sítio ou fazenda. Então, vamos ver o que é uma chácara. A chácara é uma pequena propriedade rural onde há uma casa principal para moradia e a produção de pequenos cultivos, como hortaliças, frutas e a criação de alguns animais para o uso próprio. Geralmente localiza-se próximo à área urbana. Então, nós estamos vendo aqui, a foto de uma chácara. Logo no fundo, como vocês podem observar, a criação de pequenos animais e a produção de hortaliça. O que é um sítio? É uma propriedade rural de médio porte. Apresenta maior variedade de cultivos e também de criação de animais para comercialização. Localiza-se um pouco mais distante da cidade. Então, o sítio já é aquela propriedade em que podemos encontrar vários tipos de cultivo. O que é cultivo? Plantações de café, de banana, de laranja, às vezes de cacau, dependendo do local, de hortaliças, como é o exemplo daqui. E uma variedade de criação de animais para comercialização, seja a vaca para o leite, o boi para a venda da carne, o porco também, a galinha. Então, já a fazenda é caracterizada como uma grande propriedade rural, com criação de animais e plantações em grande quantidade. Em razão disso, é necessário o uso de máquinas agrícolas para a realização do plantio e colheita dos alimentos cultivados na fazenda. Então, já é aquela propriedade enorme, grandiosa, onde se perde de vista aí a criação dos cultivos. Portanto, diversas atividades são realizadas nas chácaras, nos sítios e nas fazendas existentes na área rural de todo o território brasileiro. Esses locais produzem diferentes quantidades de alimentos e matérias-primas. Dependendo do tamanho da propriedade dos recursos que serão empregados, como o uso de sementes selecionadas, aplicação de nutrientes e fertilizantes no solo, sistema de irrigação, mão de obra e maquinários agrícolas. Então, estamos vendo aí, o agricultor, ele preparando a terra, colocando aí a parte, para fertilizar o solo. E aqui a gente já vê o uso, de uma grande máquina para fazer o mesmo serviço que esse agricultor está fazendo aqui. Então, está mostrando a diferença de uma pequena propriedade para uma grande propriedade. Atividades. Leia, número 1, leia a imagem ao lado. Então, essa imagem aqui, vocês observem. Ler a imagem é observar os detalhes para poder responder. Sobre a criação de gado e plantio de soja na área rural do município de Magda, em São Paulo. Depois responda as questões propostas. Letra A. Essa imagem representa uma pequena ou uma grande propriedade rural? O que vocês acham pela quantidade que estamos vendo aqui de gado? Por quê? Por que vocês acham? Olhando essa imagem, vendo os detalhes, a extensão da terra, a quantidade de animais, de gado, o que vocês acham? Por quê? C. Assinale a alternativa que representa a imagem anterior. Então, essa imagem ela deve ser o quê? Um sítio, uma fazenda ou uma chácara? Corresponde ao quê? 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Uma pequena propriedade rural é chamada de sítio. A chácara é a menor propriedade rural, onde há uma casa para moradia e espaço para pequenos cultivos. A fazenda tem uma pequena área rural.
O sítio tem uma propriedade rural de médio porte, com espaço para a realização da agricultura e também da pecuária. Então, essas informações, quem estiver com dúvida pode estar consultando isso aqui, ó. O que é uma fazenda, o que é um sítio, o que é uma chácara. Muito fácil para poder estar fazendo, né? Aprender é divertido. Então, vamos lá. Desenhe no espaço a seguir. Então, nesse espaço aqui, ó, os elementos que formam uma chácara. Dê um título para a sua obra e depois crie uma legenda utilizando símbolos para representar cada elemento. E vão, ó, o exemplo aqui de legenda. Temos o desenho de uma árvore indicando que é uma árvore. Vamos dizer que vocês desenham um rio, então vocês vão fazer uma legenda para o rio. Além do desenho, o nome. Ah, tem uma ponte, vai colocar a ponte, né? Aí desenha a parte do plantio lá de um cultivo. Suponhamos que seja do café, então vocês vão fazer o desenho. Letra A, quais são os elementos naturais que você representou? B, quais são os elementos culturais? Elementos naturais são aqueles criados pela natureza, culturais são aqueles construídos pelo homem, como eu dei o bom exemplo aí da ponte. Tá com dúvida do que é uma chácara? Leiam aqui, ó, a explicação para criar o desenho. Um abraço a todos, essa é a atividade de hoje.